bom dia, boa noite. Arvintar. Laqueus e Cesê não demoraram muito, elas seguiram o capitão Strega para onde ele as levou. A luz do dia se foi, mas as ruas estavam seguras para todos, lâmpadas acesas com encantamentos de luz contínuas brilhavam em um tom azul suave. Era uma característica distintiva de Arvintar. As tênues luzes azuis mantinham a beleza da noite enquanto ainda permitiam que as pessoas vissem seu caminho de um lugar para outro sem a necessidade adicional de coisas como tochas ou luzes encantadas próprias. Em outras condições, isso poderia ter sido muito charmoso. No entanto, para Laqueus e Cesê, havia apenas o objetivo em que pensar. O comandante Strega as guiou com facilidade pelas ruas de sua cidade. Seu corpo tenso de antecipação era um contraste gritante com a facilidade das duas mulheres atrás dele, que, embora estivessem prontas, não exibiam sinais de tensão, apenas foco. Logo eles chegaram ao distrito residencial onde a maioria dos trabalhadores de nível superior vivia. Essas eram as pessoas que trabalhavam nos melhores estabelecimentos, ou serviam pessoalmente a nobreza em uma função doméstica, ou eram bons artesãos com habilidades únicas, bordéis de alta classe com as melhores cortesãs. Em suma, era uma espécie de classe média alta. Logo abaixo da nobreza, Laqueus não esperava que o garçom tivesse uma casa própria, mas uma residência muito agradável, e conectada era muito provável. Ela não ficou nem um pouco surpresa quando descobriu que estava certa. O capitão Strega levantou o braço e apontou para uma porta, lá. Ele disse. Cesê olhou ao redor, examinando a área, vários lá dentro. Laqueus franziu a testa ligeiramente. Decepcionante, eles estão dormindo? Ela perguntou. Cesê balançou a cabeça. Não. O que eles estão fazendo? Perguntou Laqueus, imaginando se conseguiria roubar o alvo mais cedo. Indeterminado, eles parecem estar subindo uns sobre os outros. Cesê disse abruptamente. Laqueus corou vermelho morango enquanto a Cesê de rosto de pedra essencialmente explicava que o garçom estava no meio de uma orgia. Ela suspirou pesadamente. Eu não quero entrar aí. Nem eu. Cesê disse com uma leve nota de desgosto. Senhoras, posso? Perguntou o capitão Strega, dando um passo à frente. Não. As duas mulheres disseram, olhando para ele em uníssono, fazendo dar um passo para trás, já que o tom do não delas era de repreensão. Então vamos esperar, ele disse. Eles esperaram um pouco, finalmente, um por um. Seus convidados deixaram sua casa. Várias mulheres que provavelmente não trabalhavam barato, saíram com sacos de moedas agarrados em suas mãos. Laqueus podia ouvir o tilintar, e Cesê podia ver claramente o que elas estavam segurando. Não foi difícil descobrir os detalhes disso. 6 mulheres saíram, e Laqueus disse suavemente. Nem o melhor garçom do restaurante mais caro pode pagar por isso. Não, eles não podem. O capitão Strega disse com um toque de inveja na voz. Ele está sozinho, disse Cesê. Então vamos. Laqueus disse, e ela saiu em disparada com Cesê logo atrás. Laqueus não estava inclinada a ser sutil dessa vez. Ela sacou sua espada e cortou no padrão de um X, então abriu caminho. O estrondo foi alto, e seu alvo gritou de surpresa. Ele não teve chance, ou talvez não tivesse a intenção, de se vestir depois que as mulheres foram embora. Ele tentou se afastar, mas Cesê o chutou forte nas costas, e o fez tropeçar no chão. Ela colocou o pé no peito dele assim que ele rolou, e abaixou sua arma mágica. Para apontar para sua cabeça, Laqueus segurou sua espada, e colocou a ponta sob seu queixo. Ela franziu o nariz com o cheiro do lugar. Ela só queria sair dali. Olá, você não nos conhece, mas já nos viu antes, não é? Ela perguntou, enquanto os olhos dele observavam seus rostos. Sua expressão empalideceu. Isso é um sim. Cesê disse. Laqueus apoiou uma das mãos no quadril enquanto sua espada se erguia levemente contra o queixo dele, forçando-o a se mover para olhar mais para cima. Sim, você nos conhece, isso deixa apenas algumas perguntas, não é? Você consegue adivinhar qual é a primeira? Ela perguntou, um nervoso balançar de cabeça se seguiu. A pergunta seria: o que você acha que vai acontecer com você se começar a contar mentiras quando começar a falar? Ela disse severamente. Ela poderia ter dito mais, mas Cesê levantou a mão para interrompê-la. O homem nu tremia sob seus pés. Meu mestre o quer. Cesê disse, respondendo à pergunta silenciosa no rosto de Laqueus.
Laqueus embainhou sua espada. Espero que você tenha aproveitado a brincadeira que teve, porque sua noite vai ficar muito pior daqui para frente. Laqueus disse sombriamente. Ela olhou para Cesê. Tudo bem, eu aceito o prisioneiro. Informo Sua Majestade que encontramos quem ele quer, e precisamos apenas do portal para enviá-lo. Alguns momentos depois, um portal se abriu, e Cesê levantou o pé, agarrou-o pelos cabelos enquanto ele tentava se levantar, e o jogou gritando para dentro do portal. Fechou atrás dele, deixando os dois sozinhos. Laqueus começou a olhar ao redor assim que o portal fechou. Procure uma garrafa. Ela disse a Cesê sem olhar. Entendendo o que ela queria dizer, Cesê começou a busca imediatamente. O lugar estava um pouco bagunçado devido à atividade evidente das últimas horas, mas estava claro que o antigo dono tinha sido bastante meticuloso o resto do tempo. Havia objetos bonitos espalhados, sua área de cozinha estava limpa e bem organizada. Ele tinha livros em uma prateleira que sugeriam que ele gostava de ler. Os livros eram principalmente apenas ficções populares, nada especialmente caro, mas havia alguns clássicos. Para serem encontrados, seu quarto era dominado por uma cama que ocupava um terço do quarto sozinha, mas parecia errado de alguma forma. Foi Cesê quem apontou o porquê. Quando ela veio de trás de Laqueus, ela imediatamente apontou para a cama, e disse, está feita. Laqueus congelou. Era, porque esse quarto era o único em que ninguém estava transando. Ela ficou desconfiada, e Cesê evidentemente compartilhou essa suspeita porque elas começaram a desmontar o quarto, abrindo gavetas, e vasculhando um guarda-roupa, e foi onde Cesê o encontrou, enterrado no canto de trás atrás de sapatos e roupas penduradas. Ela se abaixou, e pegou uma pequena garrafa de vidro ornamentada, rosa com incrustações douradas em um desenho de folha em espiral, e uma pequena tampa de spray de bomba. Achei. Cesê disse simplesmente, e o ergueu. Se isso não estiver cheio de veneno, comerei minha espada. Laqueus disse confiantemente. Terminou? Perguntou Cesê. Ainda não, vamos ver se conseguimos encontrar mais alguma coisa. Laqueus disse, e sua persistência foi recompensada alguns minutos depois, quando no lixo elas encontraram uma carta datada de vários dias antes, detalhando o desejo de arruinar o restaurante de seu antigo empregador, e como fazer isso. Merda! Laqueus disse. O quê? Perguntou Cesê. Ele também foi um ingênuo. De acordo com esta carta, se for para ser acreditado, ele não poderia saber que estava realmente desempenhando o papel de um assassino. Talvez ele devesse ter pensado com mais cuidado, mas no final, ele é apenas um ex-funcionário que tomou uma decisão muito ruim. Laqueus esfregou a testa. Acho que temos mais a descobrir. Por enquanto, porém, descanse. Qualquer coisa que ele saiba, o rei feiticeiro descobrirá para nós. Ela disse. Tudo bem. Cesê respondeu, e elas foram até o capitão Strega, que havia reunido o resto de seus homens. Obrigado por toda a sua ajuda. Laqueus disse, eu vou recomendá-lo ao imperador quando eu o vir novamente. O garçom era nosso assassino. No entanto, nós não achamos que ele sabia que era um assassino. Eu ainda não invejo seu interrogatório. Mas ele não é o fim da linha. Sua parte nisso, no entanto, está feita por enquanto. Laqueus disse autoritariamente. Senhora, foi uma honra. Senhora, por favor, transmita nossa gratidão pela oportunidade de ajudar, e nossos melhores desejos à comandante Scana por sua rápida recuperação e restauração de suas forças. O capitão Strega disse com uma rápida saudação formal, imediatamente imitada pela formação de soldados que se formaram atrás dele. Sim, vocês estão dispensados. Laqueus disse com sua voz de comando, e os soldados se dispersaram. Agora descansar? Perguntou Cesê. Agora descanse. Laqueus respondeu com um bocejo, e juntas elas caminharam de volta para o hotel, com evidências em mãos. Quarto de Neia. Neia segurou a faca na frente dela. Ela estava tão bêbada que podia sentir o cheiro do álcool em sua própria respiração. Ela estava envergonhada de ter perdido Gascon, Tixin e Lyanna, envergonhada do que aconteceu com Tinamok e a rainha Calca. Ela não conseguia olhar para suas mãos sem ver nelas o sangue daqueles que confiaram nela e a seguiram, por causa de quem ela era. Scana morreu na frente dela. Seu desenho raivoso sobre a aura de seu deus pode muito bem ter confirmado-a.
Imagem dela como apenas mais uma selvagem sanguinária, tudo parecia estar desmoronando ao seu redor, e não havia saída, e nenhuma maneira de espiar. Colocar você como um patrulheiro e um batedor manteve muitas pessoas a salvo do seu veneno. A sombra disse ironicamente. Cale a boca, você não é real. Neia disse suavemente, sem tirar os olhos da faca. E daí? Eu ainda estou certa. A voz crítica de Remédios disse atrás dela, sussurrando em seu ouvido, você quer isso em algum nível, não é mesmo? Ver tudo queimar, talvez você tenha sorte, e mate uma criança da próxima vez. Você ama a morte, é por isso que você segue ele, secretamente, você sabe que merece tudo isso, por todos os seus pecados. Neia sacudiu a faca na palma da mão, e estalou o braço para trás na altura do cotovelo, tentando esfaqueá-la atrás dela, mas não atingiu nada além de sua própria orelha, e apenas levemente. Quanto tempo você acha que vai demorar até Skana chegar muito perto no momento errado? Antes de você colocar uma flecha na garganta dela porque não consegue distinguir um inimigo da sua própria esposa? Se tiver sorte, você vai aterrorizá-la tanto que ela vai te deixar antes que você a mate. Toda a preocupação deles é um poço que eles vão descer, e nunca mais sair, porque você está no fundo dele. A voz sussurrou docemente, quase amorosamente, cada palavra vil, era hipnótica, e Neia não conseguia ignorar. Ela colocou as mãos nos ouvidos para cobri-los, seu punho ainda segurando a faca, e caiu de joelhos, curvando-se para a frente. Pare com isso. Por favor, pare com isso. Ela choramingou. Remédios se levantou, e bufou, e então ela estava na frente do corpo encolhido de Neia. A verdade dói, mas toda vez que eles mostram o quanto se importam, eles se aproximam da morte, porque lembre-se, você é veneno, a aura do rei feiticeiro é mortal, e você mal saiu dela 2 vezes quando a usou, e você nem quis, sua esposa vai se transformar em uma pasta vermelha, eu me pergunto quem mais você vai matar? No final, você será como eu, só que morrerá sozinha porque você destrói o que ama. Ela riu. Não. Não mais, você não é real. Neia falou arrastadamente, seus dedos rasgaram o lado de sua cabeça como se quisessem arrancar a voz, riscos vermelhos como garras apareceram em sua pele, e 3 de suas unhas rasgaram de volta, enviando uma dor aguda por seu corpo, mas ela não conseguia parar, ela estava até feliz com a dor física, pois fornecia uma distração muito breve de seus próprios pensamentos. Então você está apenas ouvindo a si mesma. Remédios disse presunçosamente, e então a alucinação desapareceu, deixando Neia choramingando, e deixando escapar suspiros sufocados de sua boca. Ela abaixou as mãos na frente do corpo, e se levantou da posição curvada para a posição ajoelhada, tocou a faca no pulso, ela sabia como fazer isso, ela já havia acabado com vidas suficientes, o que era mais uma? Ela ouviu um barulho, e congelou, era o rangido da cama, ela pulou de pé, guardou a adaga, e correu para a pia o mais rápido que pôde, ela abriu a torneira, e começou a enxaguar o rosto o mais rápido que pôde. A porta se abriu naquele momento. Skana estava no batente da porta, nua e linda. Neia, amor, o que você está fazendo a essa hora? Ela perguntou preocupada. Nada, não é nada, está tudo bem, estou bem. Ela disse apressadamente, foi só, nada. Ela terminou sem jeito. Tem certeza? Perguntou Skana com um olhar preocupado no rosto. Pesadelo, vou ficar bem. Neia disse, exibindo o sorriso vencedor que encantava corações duros e dava confiança aos quebrantados. Bem, volte para a cama, amanhã é um dia difícil, e você precisa descansar. Sim, descanse, amanhã. Neia disse entorpecida. Skana pegou o braço de Neia sobre seu ombro, e a ajudou a voltar para a cama, um grande dia amanhã. Ela sussurrou enquanto adormecia, seu corpo inteiro sentindo nada além de exaustão. Skana deitou-se ao lado dela, e envolveu seus braços ao redor do peito de Neia, e a puxou para perto, seu rosto aninhado no cabelo de Neia. Ela levantou a cabeça apenas o suficiente para sussurrar no que ela não sabia ser o ouvido ferido de Neia, eu te amo. Ela se aninhou perto, e Neia, não querendo deixar sua voz trair seus pensamentos, simplesmente fingiu estar dormindo, e ela mordeu o lábio com força suficiente para fazê-lo sangrar, imaginando como ela faria Skana morrer. Quando ela finalmente adormeceu,
foi apenas uma conclusão da dormência que já havia se instalado. Ela acordou na manhã seguinte com um grito de alarme, seus olhos se abriram como uma corda de arco esticada, e ela rolou para fora da cama, e agarrou sua arma, seus olhos já cheios de fúria de batalha, e sua intenção de matar liberada. Quando ela se levantou em uma posição de combate com sua espada desembainhada, ela viu Scanna parada do outro lado da cama, e olhando para ela com horror. Neia, o que diabos aconteceu com você? Scanna gritou, e ela pulou na cama, e desceu para o outro lado onde sua esposa estava. Neia largou a espada. Scanna agarrou seu pulso, seus dedos, sua cabeça, sua orelha. Como? Deus, não dói? Ela disse alarmada, e Neia olhou entorpecida para seus ferimentos enquanto Scanna correu para a cômoda, e tirou uma poção de cura. Nada aconteceu, ok? Neia disse, foi só um acidente. Scanna empurrou a poção para ela, beba. Ela disse com força. Neia suspirou, então inclinou a cabeça para trás, e engoliu a poção. Um momento depois, seus ferimentos desapareceram. Isso não foi um acidente. Scanna disse sem rodeios, você me diz o que aconteceu. Não é da sua conta. Neia gritou, assustando Scanna tanto que seu único olho bom se arregalou, e travou com o de Neia. Sinto muito. Ela disse, e colocou seu sorriso mais charmoso, olha, foi só um pesadelo que saiu do controle, estou bem agora. Ela disse, eu não deveria ter gritado com você, me perdoa? Ela sorriu docemente, e pegou a mão de Scanna. Sempre. Scanna disse suavemente, e puxou sua esposa para um abraço. Estou dizendo a verdade, foi só um pesadelo que saiu do controle. Mesmo enquanto falava, Neia não tinha certeza se estava realmente mentindo tanto quanto pensava. No entanto, ela decidiu que não importava. Scanna não precisava saber. Vou te dizer uma coisa, Neia disse com um largo sorriso enquanto se recostava. O sínodo deve continuar hoje, mas vou fazer uma moção para que todos tenham um dia de folga. Eles têm que estar tão cansados quanto eu ou quase. Podemos todos ter um ótimo dia juntos, e retornar revigorados na manhã seguinte. Scanna sorriu. Eu gostaria disso. Ela disse. Então está decidido, e se eles recusarem, bem, eu direi a eles que podem fazer isso sem mim hoje. Isso deve influenciar os resistentes. Hoje somos só eu, minha esposa, e alguns dos meus melhores amigos. Neia disse. Eu realmente poderia usar isso. Acho que todos nós poderíamos fazer isso. Tenho certeza de que Laquius e Cesê não tiveram problemas em prender aquele garçom. E ele provavelmente está sendo interrogado agora mesmo. Se o rei feiticeiro já tivesse obtido informações, tenho certeza de que já teríamos ouvido falar sobre isso. Scanna acrescentou. Acordamos cedo, então por que não tomamos café da manhã juntos? Laquius e Cesê podem nos atualizar, se houver algo para nos atualizar, tão bem com ovos, bacon e chá quanto sem nada. Neia sugeriu, mantendo aquele sorriso no rosto. Você está cheia de boas ideias hoje. Scanna disse enquanto ia preparar um banho. Você diz isso como se fosse incomum. Neia gritou em tom provocador. Não realmente, mas isso é muito melhor do que aquele restaurante, pior, cheesecake, de todos. Scanna disse com uma risada. Neia se forçou a imitar uma risada em troca. O fato de Scanna poder rir disso falava de sua força, mas para Neia ainda era cru. E ela sentiu uma repreensão mesmo sabendo que não havia nenhuma. Você é veneno, veja, ela sabe disso. O pensamento surgiu espontaneamente em sua mente, e ela o empurrou para longe como se fosse um toque indesejado de um estranho. Ela foi, e pegou suas roupas para o dia enquanto Scanna usava o banheiro, sem que ela soubesse. No entanto, quando a porta se fechou atrás dela, o olho treinado de Scanna notou algo estranho. Assim que a porta se fechou, ela viu, o cinto pendurado na porta segurava suas facas, e uma delas estava fora do lugar. Soldados treinados sempre mantinham seus equipamentos em posições uniformes, sempre no mesmo lugar, sempre da mesma maneira. Dessa forma, em uma emergência, você nunca estaria tateando e procurando o que precisava. Esta faca em particular era uma bazelarde. Sua arma de escolha na remoção de sentinelas por causa da facilidade de escondê-la, sua leveza e seu design prático. Scanna sempre a mantinha na bolsa mais traseira, agora estava mais para a esquerda. Ela sabia exatamente quem mantinha sua própria adaga naquela posição.
e essa pessoa estava no quarto logo depois da porta. Skana lutou para encontrar alguma explicação para o que Neia poderia estar fazendo com sua faca no meio da noite. Não havia uma boa resposta. Ela escolheu, no entanto, não dizer nada no momento. Ela se acomodou no banho matinal e contemplou o que tinha visto. Vou ligar para pedir café da manhã e mandar um pedido de junte-se a mim para Laquius e Cezê nos encontrarem na mesma sala lá embaixo em 1 hora. Neia gritou. Tudo bem. Skana respondeu, mantendo a preocupação longe da voz enquanto se lavava. Poucos minutos depois, Neia entrou no banheiro e olhou para ela com um sorriso malicioso. Ela era quase uma pessoa diferente que tinha acordado de repente menos de meia hora antes. Skana retribuiu o olhar com uma piscadela para completar, e Neia deslizou para dentro da água quente. Deixe-me lavar suas costas. Neia disse suavemente. Skana se reposicionou e suspirou com conforto enquanto Neia começou a esfregar diligentemente. Houve silêncio entre elas, e uma tensão rara. Depois de alguns minutos esfregando, um ato que, entre as duas sempre foi algo de intimidade, o pano caiu e espirrou na água, e Neia envolveu seus braços em volta de Skana. Um pouco de água espirrou na lateral da grande banheira com a força de seu impulso para frente. Skana sentiu os pequenos seios de Neia pressionados contra suas costas. Ela sentiu sua esposa se inclinar, e um sussurro gentil: eu não teria usado isso em você, eu te amo. Por um momento Skana pensou que Neia poderia estar falando da faca, então ela percebeu, não, Neia não percebeu que Skana tinha observado a diferença, e percebeu que ela tinha sacado na noite passada. Ela relaxou. Neia estava falando sobre a espada que ela tinha pegado quando Skana acordou de repente. A mão de Skana se fechou sobre o braço de Neia, e ela se recostou. Eu sei, você ficou surpresa, mas, para ser justa, eu também fiquei. Você quer falar sobre isso? Skana perguntou com preocupação na voz. Não. Neia disse balançando a cabeça. Hoje eu só quero ser feliz, eu só quero aproveitar tudo, e todos. Ela disse, enfatizando seu significado com uma mordidinha suave na orelha de Skana. Podemos. Skana respondeu, mas preciso lembrar que você marcou um encontro de 1 hora para o café da manhã com Laquius e Cezê, e já estamos na metade disso. Além disso, você realmente tem que ir ao sínodo para propor um dia de folga. Justo. Neia disse relutantemente, e elas rapidamente se limparam, se vestiram, e desceram para o café da manhã. Laquius e Cezê já estavam esperando por elas, e o garçom estava trazendo a comida, pratos bem quentes. Na verdade, eles foram colocados na frente de cada uma das 4 mulheres, e um garçom seguindo atrás daquela andou ao redor dela, e começou a servir uma xícara de chá, e uma xícara de suco para cada uma delas. Quando os garçons saíram silenciosamente, e a porta foi fechada atrás deles, Neia levantou sua xícara, e disse, para amanhãs mais seguros, eles brindaram com suas xícaras nas dela, e ecoaram o sentimento. Fora isso, eles começaram a comer. Neia parecia ser ela mesma novamente. Ela sorriu, ela riu, ela contou piadas, muito mal. Quando Laquius chegou na parte sobre a orgia que eles esperaram, ao contar a história da captura do garçom, ela bufou, e disse, ele pensou que estava vindo, mas acabou que ele também estava indo. O quê? Ela disse com um sorriso enquanto 2 pares, e meio de olhos reviravam diante de sua tentativa de humor. Eu te amo, mas queria ter os 2 olhos para poder revirá-los com o dobro da força. Skana disse rindo. Isso me lembra, disse Laquius, você já pensou em tentar curar seu olho novamente? Acho que me lembro que a arma usada em você teve seu efeito cancelado pela morte, então se usarmos uma magia de cura forte o suficiente, mesmo que uma de nível baixo não seja o suficiente, ele pode voltar. Skana terminou de mastigar o biscoito que tinha acabado de morder, e colocou o restante no prato antes de cruzar as mãos uma sobre a outra. Não direi que não passou pela minha cabeça, mas honestamente, se eu não tivesse perdido meu olho, talvez não tivesse encontrado minha esposa, então não me importei em ficar sem ele. Além disso, sou tão conhecida sem ele, que as pessoas podem nem me reconhecer mais. Acho que você poderia dizer que estou feliz do jeito que sou, então por que mudar? Com o fim da guerra, não preciso me preocupar com a eficácia do combate como costumava, e mesmo se precisasse, bem, ainda estou bem com minha espada. Entendo. Laquius disse,
usando seu biscoito para absorver um pouco de molho. Bem, eu não sou de estragar a felicidade dos outros. Nem eu. Neia disse, tocando a mão de Scanna. Nem eu. Disse Cesê, além disso, fofo. Ela disse, e colocou um adesivo no tapa-olho de Scanna. E, admito que sentiria falta dos adesivos. Scanna disse com um sorriso. Enquanto a refeição parecia bastante normal, e em muitos aspectos, era subjacente ao humor contente, e positivo estava o olhar atento da aventureira adamantite, ela manteve um olhar cuidadoso em Neia, que parecia mais feliz do que em todo o tempo em que Laqueus a conhecia. Sua associação próxima nasceu de conflitos e situações sérias, e o olhar firme de aço que fazia os violentos tremerem nunca estava longe nem mesmo do rosto cordial de Neia, mas de uma vez ela tentou imaginar o que ela poderia ter sido, deve ter sido, como em outras situações, e ela nunca conseguiu imaginá-la diferente do que ela aparentava. Isso foi um vislumbre disso, seus olhos ainda podem ter sua aparência criminosa, o que ajudou a torná-la famosa, mas eles tinham calor neles no momento, suas piadas horríveis à parte. Bem, era humor, e ela parecia mais seu próprio tamanho, que era baixo, em vez da figura imponente que ela parecia ser quando invocava os poderes de sua voz para influenciar ou aterrorizar. O aviso do rei feiticeiro pairava grande em sua mente. Se ela parecesse feliz, diga a ele imediatamente. Scanna sabia do aviso também, mas se ela estava preocupada, ela não deu nenhum sinal. A natureza da ordem ainda não estava clara. Felicidade era boa, felicidade era desejável, felicidade significava que as coisas estavam melhorando. Por que então ela deveria estar preocupada? Ela revirava o pensamento várias vezes em sua mente até que Neia limpou a boca com um pano, e se levantou. Eu tenho que ir ao sínodo, porque vocês todos não esperam aqui. Não vou demorar. Vou pedir uma votação para que todos se dispersem por um dia. Não acho que eles vão se opor. Você viu a mesma coisa, não viu, Laqueus? Eles estão cansados. Sim, concordo. Laqueus disse, pensando mais em Neia do que nos outros sacerdotes e sacerdotisas. Então isso deve ser breve. Neia acrescentou. Bem, eu preciso estar lá para votar. Eu sei que você pode fazer isso por mim, mas eu deveria fazer isso sozinha. Laqueus disse, pode levantar questões se a Papa da Justiça Negra está votando por uma sacerdotisa do Deus da Água, mesmo que eu seja um apóstata em particular, isso não é exatamente amplamente conhecido. Justo. Neia disse, você vai caminhar comigo ou quer terminar primeiro? Laqueus olhou desamparadamente para seu chá. Vou alcançá-la, só quero terminar esta xícara. Tudo bem. Neia disse, e saiu com um sorriso, e um aceno, eu vou andar devagar, não se canse tentando me alcançar. Ela provocou a poderosa aventureira. Laqueus riu, e voltou a beber, quando Neia já estava bem, e verdadeiramente morta. Laqueus falou o que pensava, foi sobre isso que ele me avisou. Scanna franziu a testa, eu simplesmente não vejo problema, eu quero que minha esposa seja feliz, ok? Ela teve um pesadelo, ela teve uma noite muito ruim enquanto eu dormia, mas ela parece bem agora. É isso que me preocupa. Laqueus disse, o rei feiticeiro disse para informá-lo se víssemos Neia parecer feliz de repente, então, isso se encaixa. Ele nunca está errado. Cesê repetiu, sua voz monótona dando uma leve ênfase às suas palavras. Scanna olhou para seu prato pensativa, como se a resposta estivesse nos restos do farto café da manhã. Tudo bem, eu confio em você, e eu confio em Cesê, e eu confio na vontade do meu Deus. Talvez eu simplesmente não consiga ver o que ele faz. Vá em frente, diga a ele. A resposta foi rápida, e Laqueus informou a dupla sobre o que o rei feiticeiro havia dito. Um observador a monitorará durante o dia. Por enquanto, apenas faça com que seja um bom dia. Laqueus conseguiu alcançar Neia facilmente, e elas conversaram distraidamente sobre como passar o quase inevitável dia de folga. Isso tinha sido bem merecido, no que dizia respeito a ambos, e eles estavam confiantes de que os sacerdotes e sacerdotisas que tinham viajado de todas as partes do país, de lugares tão distantes quanto o Reino Sagrado do Sul, aproveitariam a chance de conhecer Arvintar por um dia. Quando chegaram à torre, as coisas se organizaram da maneira usual. Neia expôs sua proposta em termos simples e articulados. Laqueus se maravilhou com a simplicidade da abordagem. As emoções estavam à flor da pele.
Esta era a primeira reunião desse tipo na história do serviço ao divino. Cabeças claras eram necessárias, e mentes febris eram um desserviço a qualquer Deus. Ela comentou sobre sua apreciação por eles a ouvirem, não importando suas crenças, e ela fez um comentário de que, para muitos, esta seria a única vez em suas vidas que eles viriam arvintar. Enquanto o tempo estivesse bom, e eles ainda tivessem a energia da manhã, eles deveriam aproveitar o dia, e cuidar de sua tranquilidade, e relaxamento, e retornar revigorados no dia seguinte. Como muitos sentiram a tensão de um exercício acadêmico tão prolongado, esta não foi uma proposta indesejada, eles até foram mais longe, e propuseram 2 dias de descanso, o primeiro para relaxamento, o segundo para reflexão. Neia olhou para onde Laqueus estava sentada, e elas compartilharam um olhar de cumplicidade. Elas não eram as únicas a fazer isso. Muitos compartilhavam o mesmo pensamento, que alguns desses sacerdotes e sacerdotisas de Deus não queriam comparecer ao sínodo com ressacas. E havia muitas ressacas já planejadas na noção de um dia de descanso. Laqueus endossou a ideia, e uma votação foi aprovada rapidamente, permitindo que eles fossem saindo, e pela primeira vez durante todo o evento histórico, Neia viu expressões de gratidão nos rostos daqueles que frequentemente a questionavam mais duramente. Neia e Laqueus foram as últimas a sair, e quando fizeram, Laqueus perguntou: "O que você queria fazer hoje?" A expressão feliz da pequena papa parecia totalmente deslocada, mas era claramente bastante sincera. Gostaria de implorar um favor ao rei feiticeiro, que ele nos permita visitar Nazarick, e aproveitar um dia lá, e faz algum tempo que não o vejo, gostaria de fazer isso mais uma vez. Laqueus fingiu muito não notar a maneira estranha como ela disse isso, como se houvesse apenas mais uma chance, mas endossou a ideia alegremente. Eu não poderia imaginar um lugar melhor para férias, tenho certeza de que ele permitirá, afinal, ele valoriza você. Quando retornaram aos outros, a proposta de um pedido para visitar Nazarick foi rapidamente aceita, despachada, e aceita, um portal se abriu, e por ele entrou uma linda camponesa loira. "Oi, já faz um tempo, não é?" Ela disse com seu grande sorriso dentuço. "Vanisa, é um prazer." Laqueus disse, e estendeu a mão. Vanisa a pegou com seu entusiasmo habitual, e a apertou vigorosamente. Ela sorriu largamente para o resto do grupo, que fez suas próprias saudações por sua vez. "Sua Majestade diz que vocês recebem tudo: spa, banhos, sauna, oceano, refeições, e assim por diante. Cesê poderia nos guiar por tudo isso, não poderia?" Neia perguntou curiosamente. "Sim, mas ele disse que, como ela também deveria se divertir, outra pessoa deveria fazer o trabalho de te guiar pelas coisas, então eu me ofereci." Vanisa disse, e gesticulou para o portal por onde havia saído. Quando elas passaram pelo portal, e estavam na margem do lago, a poucos metros de um local para piquenique, Laqueus perguntou: "Ah, por que isso?" "Porque você está fazendo algo ótimo, assim posso dizer meu obrigado, então estou ao seu dispor o dia todo." Vanisa disse, e fez uma reverência exagerada antes de dar uma risadinha. Então o dia passou, com vinho, guloseimas, e todo tipo de delícias, um breve pedido de Vanisa, e alguns minutos depois eles tinham música para dançar. Eles cantaram várias canções de bebida, embora no caso de Cesê, mesmo com seu protocolo de intoxicação ativo, foi um tanto monótono. Elas foram do piquenique à beira do lago para o oceano artificial ilusório para aproveitar as ondas, e de lá para um teatro para ver as imagens inimagináveis e em movimento que contavam uma história. Muito disso era confuso, mas algo chamado O Senhor dos Anéis ressoou poderosamente com a festa. As refeições eram suntuosas, e as sobremesas divinas, e eventualmente Laqueus e Scana desmaiaram, e Cesê permitiu que seu protocolo de intoxicação sobrecarregasse, e ela imitou as outras duas, deixando Neia sozinha com seu assistente voluntário. Neia estava, em uma palavra, bêbada. Em 2 palavras, ela estava bem bêbada. Vanisa, no entanto, não tocará em uma gota. Sozinhas juntas de volta ao lago onde tinham começado, ela perguntou à mulher: "Como você se mantém firme?" Vanisa perdeu seu ar borbulhante, e seus olhos assumiram uma expressão séria. "Eu não." Tão rápido quanto desapareceu, a expressão borbulhante e feliz de Vanisa foi restaurada. A fúria se virou,
e começou a pular para longe em direção à água próxima, enquanto Neia gritava: "Posso pedir para ver Ains? Tenho certeza de que ele está ocupado, mas quero lhe dar minha gratidão pessoalmente, se possível." "Sim. Claro, parte da instrução dele era que você o visse quando estivesse pronta. Ele disse que estaria na biblioteca a maior parte do dia lendo alguma coisa. Você pode me guiar?" Neia perguntou. "Eu não sei bem o caminho, já faz um tempo." "Claro que posso." Vanessa disse. Poucos minutos depois de atravessar um portal para chegar ao 10º andar, Neia caiu de joelhos na frente de seu Deus, e abaixou a cabeça respeitosamente. Ains deixou de lado o livro grosso que estava lendo, marcando a página, e se virando para ela, ele se levantou, e se aproximou. Ele parecia tão alto, tão maciço, e poderoso, ele exalava poder, e presença real. Ele era a encarnação da justiça, e da divindade, e dada a permissão para levantar a cabeça, ela olhou para ele com os olhos brilhando, com lágrimas de felicidade. "Vossa Majestade." Neia disse suavemente: "Ah, Ains." Ela raramente o chamava assim, apesar de ter permissão há anos, ela só se sentia bem em fazê-lo quando estavam sozinhos, ou quase sozinhos. Parecia desrespeitoso com seu Deus ser tão familiar, mesmo que ela o sentisse como um pai para ela. "Neia, espero que você tenha se divertido muito aqui na minha casa." Ele disse, e tocou o ombro dela. Ela sentiu o calor da mão esquelética dele, como um ser vivo, como firme e forte, era encantador para ela. "Eu tenho, seu Ains." Ela se corrigiu, e sorriu. "Eu sei que você deve estar muito ocupado, mas eu queria vir dizer obrigada por tudo, tudo que você já fez para tornar nossas vidas melhores, pelo seu perdão pelos meus fracassos, pelas minhas fraquezas, por dar a todos que eu amo um futuro. Você significa muito para mim, meu senhor. Eu não poderia deixar outro dia passar sem ter dito isso." "Claro." Ele disse calmamente, "você fez muito pela minha causa, e embora eu saiba que tem sido muito difícil, saiba que quando estiver pronta, há um lugar reservado para você se recuperar, levando todo o tempo que precisar, mesmo que seja o resto da sua vida." Os olhos de Neia se encheram de lágrimas. Além da esposa, ninguém desde o pai havia falado com ela com tanta preocupação. Não era a primeira vez que ele fazia isso, mas significava tanto para ela agora quanto naquela época. Isso solidificou sua decisão privada. Ela não poderia se tornar uma responsabilidade para a causa dele. No fim, ela poderia se tornar uma espécie de mártir. Uma bênção para ele se a história fosse bem contada, viva. Se ela cometesse outro erro, quem sabe o que poderia acontecer, ou a quem? Eles conversaram em particular por mais alguns minutos, e o rei feiticeiro buscou detalhes sobre suas intenções para o futuro após o sínodo. O que Neia respondeu falando sobre o mundo em vez de si mesma. Finalmente, ela sentiu que era hora. "Posso te abraçar, Ains?" Ela perguntou suavemente. "Claro." Ele disse na voz nobre que impressionava seu coração toda vez que ela ouvia. Ela se levantou, se aproximou, e colocou os braços ao redor dele, sentindo um calor quase paternal, e então ela deu um passo para trás. "Obrigada, obrigada por tudo." Ela disse novamente, "Eu preciso voltar para o hotel por um tempo, mas eu poderia perguntar mais alguma coisa, senhor?" "Vá em frente." Ele respondeu curiosamente. "Se você não quiser seu arco de volta, posso pedir que o entregue para Ascana mais tarde? Talvez seja possível curar o olho dela agora, e acho que ela vai se mostrar melhor com o arco do que pensa." Neia perguntou com um sorriso muito feliz no rosto. Alarmes soaram na cabeça de Ains quando ele deu uma resposta evasiva, e abriu o portal para Neia retornar ao seu quarto. Ela se curvou profundamente, e passou pelo portal, e se viu na entrada do hotel. Ela se aproximou da recepção, e pediu que alguém trouxesse toalhas limpas para seu banheiro em 1 hora. Ela se sentiu mal pela pessoa que a encontraria, mas era melhor que fosse alguém para quem ela não significava nada, do que um ente querido como Ascana ou um de seus amigos. Ela parou brevemente em sua sede investigativa improvisada, e pegou a garrafa contendo o veneno que havia matado sua esposa. Era uma garrafa muito bonita, contendo uma morte muito feia dentro dela. Serviria aos seus propósitos. Ela a guardou, e foi para seus aposentos. Ela entrou no quarto que dividia com a esposa, e olhou ao redor. Ainda havia uma garrafa de vinho. Ela a pegou, e bebeu sem deixar a boca sair dos lábios, e então a colocou de lado.
Bem, ela disse para o quarto vazio, eu consegui o que queria, mas um bom dia, pelo menos eu não o envenenei. O fundo de sua mente era um turbilhão de pensamentos, a voz dizendo que isso era para o melhor, que se ela estivesse viva ela seria um fardo na melhor das hipóteses, e um perigo na pior. Isso zumbia alto como um tambor de guerra em seus ouvidos. Ela pensou na criança que ela derrubou na rua, ela pensou em quase ter sacado sua espada em Lacuse, ela pensou em Scanna acordando para descobrir como ela havia se mutilado na noite anterior, e o horror em seu rosto. Ela lutou para pensar em uma outra opção, e não encontrou nenhuma. Ela fechou a porta do banheiro, e tirou o frasco de veneno que eles recuperaram do garçom. Se tudo corresse bem, o mundo presumiria que ela havia sido assassinada com sucesso. Ela o segurou no rosto, fechou os olhos, abriu a boca, e se preparou para borrifar lá dentro. Assim que ela estava fazendo isso, o pensamento passou por sua mente: eu não quero morrer. Mas era tarde demais, seus dedos já estavam se fechando, e o veneno foi empurrado para cima pela bomba, e o sabor terroso que Scanna descreveu atingiu sua língua. Em um momento quase humorístico, ela pensou, provavelmente melhor com cheesecake. Seu corpo começou a ter espasmos, e a se contrair, ela caiu no chão, se debatendo, sua mente estava clara, mas não tinha controle sobre nenhuma parte dela. Ela sentiu sua boca começar a espumar, e sua sensação desaparecer dela. Não, ela pensou, e esse pensamento continuou a correr por sua cabeça tão rápido quanto o veneno corria por seu corpo. Oh Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, o que diabos eu acabei de fazer? Ela pensou consigo mesmo enquanto colocava o perfume de lado. Ela tentou sair do banheiro, mas descobriu que a dose era muito alta. Ela já estava tendo convulsões, seu corpo estava tremendo. Ela sentiu a espuma se formando em sua boca. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Ela tentou dizer, incerta sobre a quem deveria se desculpar mais enquanto seu corpo se debatia impotente. Ela ouviu a porta se abrir, e passos femininos caírem no chão. Seus olhos estavam se fechando. Ela se perguntou quem era. Ela fervorosamente esperava que não fosse Scanna. Escuridão, escuro, escuro. Então, foi isso que eu fiz. Ela pensou consigo mesma enquanto se lembrava de uma frase que a assombraria para sempre: mire nas crianças. Ela ouviu vozes, e viu uma luz brilhante. Ela tinha ouvido histórias sobre isso. Um longo túnel, uma luz brilhante. Tudo o que ela tinha que fazer era ir em direção a ela. E ela estaria em paz. As vozes estavam obscurecidas. Ela não sabia quem era: mãe? Pai? Ela tentou dizer, e seus olhos começaram a abrir. Eu não sou sua mãe, garotinha morta. Lupus Egina disse com um sorriso enquanto a luz curadora de sua magia desaparecia de sua mão, mas talvez esta possa se passar por um pai. Ela gesticulou seu polegar em direção a Cezê, e começou a rir. Neia olhou para elas, profundamente confusa, apenas para ver Cezê se ajoelhar na frente dela, puxá-la para cima, e abraçá-la. Perto demais, ela disse.